Essa é a segunda parte de uma mensagem que eu já tive a oportunidade de ministrar aqui. Na parte 1, o Senhor levou nosso coração a enfatizar o fato de que precisa ter pelo menos uma pessoa buscando a Deus em uma família, para que o agir de Deus venha sobre aquela família. E nessa segunda parte, o Senhor inclina o nosso coração a afirmar que não basta apenas ter uma pessoa em uma família, mas que essa pessoa se dedique a Ele por pelo menos 1 hora do seu dia. Daí o título da mensagem, por uma. Um crente por 1 hora. Amém? Misericórdia, irmãos, parece religião, tá parecendo religioso, vai marcar horário com Deus, vai bater relógio. Eu quero te provar, pela graça e misericórdia de Deus essa noite, que ser disciplinado e ser zeloso nas coisas do Senhor não é um erro, não é ser religioso e é incentivado pela Bíblia de Gênesis e Apocalipse, amém? Mateus 26, verso 36, diz assim o texto: Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para orar. Levou consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: E então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Diga comigo, 1 só hora? Amém, até aqui tá bom. Existem muitas coisas que na vida dos nossos familiares que dependem não apenas de nós, mas da vontade deles. Como, por exemplo, aceitar Jesus, ou aceitar um convite para vir num culto, ou entregar a vida ao Senhor. Mas existe uma coisa que eu e você podemos fazer que não depende deles, mas depende única e exclusivamente de nós, da nossa atitude. E isso é a oração. Se tivermos uma vida de intercessão, a tendência é que ao longo do tempo, alguns ou talvez todos os nossos familiares venham se render aos pés do nosso Senhor. Amém? O nome da campanha é Família Firmada na Rocha. E essa rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus faz uma pergunta para Pedro. Aqui é um momento antes de Jesus ser sacrificado, ser oferecido como um cordeiro vivo. Ele está sofrendo muito, ele busca um local isolado que ele poder orar. E ele busca pessoas que pudessem orar junto com ele, que pudessem ajudar ele em oração, que pudessem interceder por ele, inclusive. Só que Jesus ora sozinho. Os discípulos, diz a Bíblia, que eles estavam muito entristecidos e com sono. Então Jesus volta até ele e fala a Pedro: Pedro, tu não podes vigiar comigo nem por 1 hora? E isso se repete 3 vezes. Jesus ora as 3 vezes, as 3 vezes ele retorna e ele afirma isso para os seus discípulos. A expressão usada aqui por Cristo, nem por 1 hora, dá uma ideia de valor mínimo. Não é que ele pediu para os discípulos passar a madrugada orando com ele. Ele disse: olha, só 1 hora. E eu tomo isso para a minha vida e eu enxergo que se existe um tempo mínimo que eu devo dedicar a Deus no meu dia, esse valor não foi dito por mim, mas foi dito pelo próprio Senhor Jesus. No mínimo, 1 hora. Mas, irmão, eu ainda não consigo fazer isso. Você vai conseguir em nome de Jesus, amém? Houve um tempo na igreja onde não se tinha redes sociais, alguns irmãos apenas tinham televisão e outras distrações,
que são legítimas, inclusive, e os irmãos, eles oravam muito, mas muito mesmo. E por conta dessa vida de oração, eles desfrutavam de várias manifestações da presença do Senhor. Só que esses mesmos irmãos que oravam muito, eles eram carentes em outras áreas que também são importantes, como tratar a pessoa, agir com amor, ter paciência e outras coisas mais. A igreja começou a caminhar por uma direção onde ela via que aquele irmão, que ele era muito zeloso na intimidade dele com Deus, ele passou a ser visto como um irmão religioso. Não, daí criou-se a hipergraça, que é a ideia de que Deus me aceita do jeito que eu sou e eu posso permanecer do jeito que eu sou. Então a pessoa hoje, infelizmente, a igreja foi para o outro extremo. Ela se relaciona com Deus, ela se relaciona com Cristo, mas ela perdeu o zelo por Cristo, o zelo pela presença de Cristo. E quando aparece alguém que é zeloso nessa questão, é natural que a gente possa olhar para essa pessoa com uma certa estranheza, porque essa pessoa, ela estabelece horário de oração, ela estabelece jejum semanal para a vida dela, ela estabelece um período de oração, de leitura bíblica para a vida dela, ela participa e ela gerencia campanhas de oração, de intercessão pela família dela. E normalmente quem não participa disso olha para ele e fala: rapaz, o irmão é um religioso, ele é um crentão, ele é um ultra crente. Mas eu quero te dizer uma coisa: o irmão não está errado, irmãos. O irmão está certo. Nós é que temos que mudar e devemos passar a imitar a conduta do irmão, o zelo que ele tem por Cristo. Preste atenção. Os judeus, e aqui eu preciso que você abra um pouco a sua mente, eles fazem rezas por pelo menos 3 vezes no dia. Ao amanhecer, aproximadamente ali um pouco depois do meio-dia, e no final da tarde. É a Shacharit, que é pela manhã, a Minchá, que é à tarde, e a Mariv, que é à noite, que são o nome das rezas que eles fazem. Nós olhamos para a conduta do judeu, porque o Novo Testamento vai dizer isso, porque eles negaram a Cristo, então eles não fazem parte do reino espiritual de Cristo. Porque o pré-requisito para que a gente faça parte deste reino é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, amém? E a gente olha para a prática dos judeus e fala: eles são religiosos. Essa prática não é válida. Essa disciplina que eles praticam é uma disciplina religiosa. E a gente começa a ter medo de desenvolver a nossa própria disciplina com Cristo. Mas a Bíblia não condena a disciplina espiritual. Paulo, falando a respeito dos judeus em Romanos capítulo 10, verso 2, 3 e 4, ele diz o seguinte: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento, uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria e não se submetem à justiça de Deus. Paulo não condenou o fato dos judeus praticar as orações deles. Ele diz: olha, eles têm zelo. Eles são zelosos por Deus, só que eles fazem isso sem entendimento, porque eles não acreditam em Jesus. Por conta disso, todo o zelo que eles têm por Deus é vão. Mas olhe para mim e para você, nós cremos no Senhor Jesus, amém? Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Será que nós, como cristãos, que temos a mente de Cristo, devemos ter menos zelo por Cristo e por Deus do que um judeu que ainda não conhece a Cristo? Não, a nossa iniciativa é: eu serei tão zeloso quanto. Eu vou estabelecer horários para eu buscar a Deus. Eu vou estabelecer horários para eu interceder pela minha família. Eu serei zeloso da presença de Deus. Aleluia. Leva-se em média, os cientistas acreditam que leva-se em média aproximadamente 66 dias para você tornar uma prática, um hábito na sua vida.
Algumas pessoas mais apaixonadas vai dizer 21, outras vão dizer que é um pouco mais, mas a média é 66 dias. Se você praticar a mesma coisa, no mesmo horário, todos os dias, durante 66 dias, isso se tornará um hábito na sua vida. E no dia que você não fizer aquilo, você vai sentir falta. E vai pensar, eu não orei hoje. Não deu para orar de manhã, eu vou orar à tarde. Não deu para orar à tarde, eu vou orar à noite. Não deu para orar à noite, eu vou orar de madrugada, mas eu estou sentindo falta de orar. Eu estou sentindo falta de interceder. A gente está fazendo uma campanha de leitura do Novo Testamento. Os homens estão entrando agora no dia 90 e os jovens estão no dia 60, né, Márcio? Dia 60. Mais 6 dias os meninos não param mais de ler a Bíblia. Olha só que curioso. A Bíblia tem 66 livros. E a média para se tornar um hábito é 66. Essas pessoas que começaram a fazer o plano de leitura bíblica, eu duvido se no dia que ela não faz a leitura, algo está lá dentro dela dizendo que eu não li a Bíblia hoje. Eu acordei, fui trabalhar e eu não li a Bíblia hoje. Chegou na hora do almoço e eu não li a Bíblia hoje. Olha, cheguei de noite depois da faculdade e eu ainda não li a Bíblia, mas eu vou ler agora. Por quê? Virou um hábito. Já era, está instalado na vida dela, não sai mais em nome de Jesus. Vai passar 20 anos e ela vai ter esse hábito aí. Depois a gente quer avançar ainda mais. Você vai avançar, você vai ler 2, você vai ler 3 e isso vai se tornar um hábito na sua vida. Amém? Eu me lembro que quando aceitei Jesus, o Brasil, hoje é bem menos, mas naquela época nós éramos uma nação muito católica. Até mesmo para aqueles que não praticavam o catolicismo. E eu declarava a mim mesmo um católico não praticante, porque eu não gostava dos santos e das imagens. Então eu não ia para a igreja, não fazia nada, mas eu acreditava em Deus. E aí eu me converti, fui para o encontro, aceitei Jesus, lotei, cheio do Espírito Santo, entreguei minha vida para o Senhor. Eu falei, agora eu não rezo mais, agora eu oro. Aí eu fui pro quarto. Só que assim, sem entendimento, mas querendo apresentar zelo por Deus. Entrei no quarto, dobrei o joelho, dei misericórdia, fiz o sinal da cruz, orei o Pai Nosso. Aí depois que eu terminei de orar o Pai Nosso, aí sim eu fui conversar com Deus. Isso é o quê? É religiosidade, é ou não é? Mas eu te pergunto, Deus se importou? Ele sabia que eu não tinha entendimento, mas eu estava lá. Aí terminei de fazer minha oração, aí fiz o sinal da cruz de novo. Boa noite, Papai do Céu, fui dormir. Até eu aprender que eu não precisava de mais nada disso. Que eu podia entrar e sentar no colo do meu pai, abrir meu coração com ele. Levou um tempo. E fazia isso 15 minutos. Aí depois eu comecei a ouvir os caras eram doidos, os caras oravam 8 horas, 10 horas, 6 horas. Eu falei, rapaz, eu tô orando só 15 minutos, eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que passar mais tempo na presença de Deus. Só que com 15 minutos já não tinha mais nada para orar, o que é que eu vou fazer? Não importa, eu vou ficar aqui. No mínimo uma hora, eu vou sentar aqui no mínimo uma hora. Depois que terminar o meu time, eu vou. Vai chegar uma época, irmãos, que você vai perceber que uma hora é pouco. E você fala, meu Deus, eu quero ficar mais, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir para a faculdade, Deus, eu não posso, oh meu Deus, eu tenho que ir lá visitar o fulano, eu tenho que fazer isso. E você começa a ser puxado para fora do quarto, olha, vai fazer alguma coisa, você está passando muito tempo aqui. Amém? Isso é para a sua vida, isso é para a minha vida. Foi por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para a gente se relacionar com Deus e interceder por aqueles que não podem fazer isso ainda. E eu quero te dar alguns exemplos bíblicos para não ficar muito nas minhas palavras. Como é que nós sabemos que uma prática não é meramente religiosidade, mas é um fruto sincero do Espírito Santo na vida do indivíduo? Se era praticado pela igreja primitiva, pelos apóstolos, pelos profetas, então não é religiosidade. É zelo, é disciplina e a gente precisa desenvolver. Lá em Atos 3, capítulo 1, diz assim, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E aí ele conta
encontra um paralítico lá, acontece o milagre e você já conhece a história. A ênfase que eu quero que você tenha aqui é: Pedro e João tinham um horário específico de oração. Eles eram judeus, obviamente, e estavam subindo ao templo no momento da oração, às 3 horas da tarde. Todo mundo se reunia para orar, inclusive os discípulos de Jesus. Ora, Pedro e João, eles eram umas das colunas da igreja. Eram líderes proeminentes dentro do cristianismo. Eram usados em milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Esse Pedro e esse João estabelecia um horário por dia para eles intercederem pelas pessoas, para eles orarem a Deus. Agora eu te pergunto, se Pedro e João faziam isso, por que eu e você não iremos fazer? A gente sabe que nós aprendemos também por meio do exemplo. Pedro e João estão dando um exemplo para nós. Olha, escuta, existe um horário de oração. Existe um horário onde você vai separar para Deus e falar: Deus, esse momento é nosso e de mais ninguém. Amém? E desenvolver essa disciplina trata-se também de lugares, não apenas de tempo, mas de lugares. Lá em Atos 16, verso 13, diz o seguinte: no sábado, saímos da cidade e fomos pela beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Nesse momento aqui é quando Paulo conhece Priscila, esposa de Áquila, e nesse momento onde Paulo buscou um lugar de oração, ela aceita Jesus e ela é salva. O que eu quero dizer é o seguinte: olha a disciplina de Paulo e dos seus discípulos. Eles estão num dia atarefado, com muitas responsabilidades. Aí Paulo diz: irmãos, precisamos orar. Então para onde é que vamos? O que é que vamos fazer? A ideia, Paulo tem a ideia: vamos procurar um lugar de oração. Jesus, quando queria orar, ele ia para onde? A Bíblia vai dizer que ele buscava lugares isolados para orar. Ele subiu o monte. Ele ia para o Getsêmani, para dentro da floresta, orar. Por que nós vamos ao monte, por exemplo? Por que o pastor Lima está lá no monte toda semana orando? Porque o monte, a terra do monte não é mais sagrada do que a terra que nós estamos aqui agora. Qual que é o diferencial do monte? É um local isolado. Não vai ter perturbação, você vai para lá para buscar a Deus. Eu gosto de orar, mas eu prefiro não orar dentro de casa. Eu oro só se não tiver outro jeito. Eu tô lá em casa, eu tenho que orar, eu tenho que pensar que tem a visita que está na sala, tem a minha enteada que está no quarto, provavelmente fazendo algum trabalho da faculdade, eu não posso atrapalhar ela. Ou a minha esposa está fazendo algum trabalho com os biscoitos dela lá, eu também não quero incomodar. Aí tem um computador, eu tenho que estudar para fazer alguma tarefa, tem o WhatsApp mandando mensagem, tem o Instagram, tem muitas distrações em casa. Aí eu fui esperto, já cheguei aqui, me aproximei do pastor Giovanni, queixei uma chave com ele, me deu a chave. Quando eu quero orar, eu venho para a igreja, e aqui eu grito, eu choro, eu faço helicóptero e ninguém se incomoda. É eu e Deus. Mas porque é um local isolado. Essa disciplina que eu e você precisamos desenvolver, ela diz a respeito de tempo, no mínimo 1 hora por dia, e ela diz a respeito de lugares. Se isole para poder conversar com Cristo. Não é errado você fazer isso. Separe um lugar na sua casa. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Já assistiu? Levanta a mão quem já assistiu. Irmão, aquele filme mexeu com o meu brilho. Eu falei: rapaz, eu oro pouco, eu tenho que orar mais. A mulher, ela tinha um quarto específico, e nesse quarto era o quarto de oração dela. Ela fazia as anotações dela, grudava na parede o nome de quem que ela estava intercedendo, sobre a respeito de quê. Eu falei: rapaz, eu não faço nada disso. Por que ela fazia isso? Disciplina.
Nós precisamos ser pessoas disciplinadas para com Deus. Paulo diz assim: eu não luto como se estivesse dando murro no vento. Antes, eu esmurro o meu próprio corpo. A minha carne não quer orar, mas você vai. A minha carne não quer ler Bíblia, ela quer assistir só série na Netflix, mas você vai ler Bíblia. Você tem que bater na sua carne e dizer para ela: você vai fazer o que eu quero, sua infeliz. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer aquilo que Cristo quer que você faça. Você vai orar, você vai jejuar, você vai ler Bíblia. Você vai interceder pelo fulano, pelo ciclano, mas o fulano fala mal de mim, não importa, você é crente, você vai orar pela vida dele. Amém? E isso não é errado, irmãos, isso é disciplina. Uma pessoa que passa no concurso público federal, eu estava dando uma pesquisada, ele estuda em média 4 horas, 8 horas por dia, porque é muito concorrido. No começo ela não consegue estudar esse tempo, mas depois vira hábito. Uma pessoa que quer se tornar médico, médico de verdade, é 8 horas de livro por dia, durante 7 anos, fora a especialização que ele vai fazer. Tudo isso aqui são coisas terrenas, e nós que batalhamos por coisas espirituais, não devemos ter mais zelo ainda das coisas de Deus? Separe um lugar na sua casa, aonde for, onde você possa ficar sós com Deus. Separe no mínimo 1 hora por dia. Depois de 66 dias você me conta o resultado. No dia que você não fizer isso, você vai ficar triste. Meu Deus, eu não orei hoje, eu quero orar. Eu quero orar. Marcos capítulo 1 diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou de casa e foi a um lugar deserto. O que é que ele foi fazer ali? Ele foi orar. Você sabe por que Pedro negou a Cristo? Jesus percebeu que Pedro ia negar a Cristo. Jesus disse: olha, todos vocês vão me abandonar, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se debandarão. Todos vocês vão me negar. Mas ainda assim, ele abriu uma janela de oportunidade para Pedro não negar Jesus. O que é que ele fez? Chamou Pedro para orar. Pedro, vamos orar. Não foi os 12 que foi para o Getsemane orar com Cristo. Foi só Pedro, Tiago e João. E eles dormiram. Aí Jesus fala: Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro foi dormir, não orou. Quando chegou a oportunidade, ele estava fraco demais espiritualmente para poder não negar a Cristo em público, e acabou negando. Amém? Eu quero reforçar o que está sendo dito aqui, contando 3 curtos testemunhos de pessoas que conseguiram desenvolver essa disciplina e por conta disso ganharam muitas almas para Cristo. Tem um livro chamado Heróis da Fé. Esse livro vai contar a história de 20 homens de Deus, que Deus usaram poderosamente. E você lê a história desses homens e você fica impressionado. Mas assim, é um nível de impressão tão alta que quando eu vejo as histórias deles, eu vejo como se fosse o apóstolo Paulo curando pessoas, ressuscitando mortos, operando milagres. E uma dessas pessoas foi um pregador abibalista chamado Charles Finney, século XVIII. Ele era advogado de formação e em um determinado momento da vida dele, ele aceitou Jesus, entregou a vida ao Senhor e percebeu que não valia a pena só ser advogado. Ele decidiu ser um pregador. Só que Finney, ele era um pregador avivalista. Existiam alguns relatos, por exemplo, de que em alguns momentos ele nem precisava pregar para que pessoas aceitassem Jesus. Bastava que ele entrasse no ambiente e quem estava naquele ambiente tinha um súbito, uma consciência de pecado e começava a chorar. Porque o irmão entrou ali, estava andando ali naquele momento e a presença de Deus estava junto com ele. E quando ele pregava, milhares e milhares de pessoas aceitavam Jesus e eram avivadas por Cristo. Um repórter, tentando ridicularizar Finney, falou: eu vou seguir ele durante o dia todo, vou ver o que é que ele faz. Ele não é tão santo quanto ele está dizendo que ele é,
e eu vou descobrir algum podre dele, vou publicar esse podre e vou envergonhar ele publicamente. Diz que esse jornalista começou a seguir ele. Em um determinado momento do dia, Finney entrou numa floresta, demorou para sair, o jornalista entrou também depois de algum tempo, e lá ele encontrou Finney no meio da floresta, de joelho dobrado, chorando, gritando e clamando para Deus, que Deus entregasse almas para ele. Senhor, dá-me almas, ó Deus, dá-me almas, acende corações, ó Deus. E diz que esse período de oração levou cerca de 5 horas. A rotina diária dele de oração é: eu vou orar 5 horas por dia antes de cada culto, para que quando eu for pregar eu não tenha que falar muito e a presença de Deus nem toque as pessoas. Dias depois, esse repórter se converteu ao Senhor Jesus, porque a presença de Deus foi lá e pegou ele. Um homem que orava 5 horas por dia, que não precisava falar muito para que a presença de Deus tocasse o coração das pessoas. Aí eu te pergunto, o que é que esse homem fazia de diferente? Ele desenvolveu uma disciplina. Ele falou: eu vou buscar a Deus 5 horas por dia. E como um relógio, como um religioso, ele fazia isso 5 horas por dia. O pastor da maior igreja do mundo, já é falecido, David Young Cho, ele falava isso: irmãos, eu não subo para pregar se eu não for orar. Tem lugares, ele dizia que, por exemplo, no Japão, eu vou pregar no Japão, eu tenho que orar 5 horas. Porque é um ambiente muito carregado espiritual. Mas se eu vou para o Brasil, eu tenho que orar menos, 2 horas. Mas eu oro o tempo que eu marquei com Deus. E fico a sós com Deus. Uma outra pessoa é John Wesley. John Wesley foi pregador na Inglaterra. Também era um avivalista, mas principalmente ele era um evangelista. Ganhava muitas almas para Cristo. O impacto de John Wesley na Inglaterra foi tanto, salvo engano foi na Inglaterra, que o índice de criminalidade na região onde ele pregava baixava. Quem era embriagado parava de beber, quem batia na mulher parava de bater, quem brigava nos bares parou de brigar, quem roubava parou de roubar, quem matava parou de matar, porque entregou a vida ao Senhor Jesus através da vida de John Wesley. O impacto foi tão grande que mudou os números daquela cidade, daquele país. E nesse livro Heróis da Fé vai dizer que John Wesley acordava religiosamente todos os dias antes das 4 horas da manhã. Ele começava a orar às 4 horas da manhã e orava até às 6, todos os dias. E ele terminava o dia, ele fazia um processo semelhante no final do dia. E por causa dessa disciplina, Deus usou John Wesley para ganhar os seus familiares e para ganhar toda uma nação, amém? Nós precisamos, pelo bem da nossa família, desenvolver uma disciplina de oração. Não se engane, escute, tem familiar seu que ainda só não morreu por causa das suas orações. Você pensa: Deus, eu oro e ninguém se converte. Mas Deus está aguardando essa vida, dando a oportunidade para ela se arrepender e aceitar Jesus, porque você ora pela vida dela, porque você intercede por ela. Você já viu as pessoas desviadas quando ela vai para o mundo? A maioria delas, irmãos, são crentes, filhos de pastores. Sabe por que essas pessoas não morreram? Porque os seus pais dobram o joelho para orar pela vida delas todos os dias. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra e Ló estava lá, a Bíblia diz que Deus tirou Ló da cidade. Mas por que Deus tirou Ló da cidade? A Bíblia vai dizer: eu lembrei de Ló? Abraão. Eu lembrei de Abraão. Mas por que Deus lembrou de Abraão? Minutos antes, Abraão estava na presença de Deus, intercedendo pelas pessoas de Sodoma. Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 40, vai destruir? Não. E se tiver 10, eu não destruo. Então Deus lembrou da oração que Abraão fez e salvou Ló. Deus lembra da sua oração e salva e livra o seu familiar. Deus vai usar a sua oração para edificar a sua família na rocha que é Jesus.
Lá em casa, tanto por parte de pai e somando por parte de mãe, são mais ou menos, sei lá, umas 30 pessoas muito próximas, assim, o núcleo familiar. Das 30, 4 já aceitaram a Cristo. Eu fui o primeiro, entre aspas, porque tinha meus avós antes. Mas eu não estou focado em número. Pode ser no leito de morte, eu não me importo, Jesus. Pode ser no último suspiro, mas eu quero que a minha mãe, os meus irmãos estejam comigo no teu reino. Você vai orar 50 anos pela mesma pessoa e ela só vai se converter no último suspiro. Não importa, continue orando. Amém? E para concluirmos, para a gente fazer o que nós viemos fazer aqui hoje, que é orar. Termina 9 ou é 9h30? 9h30, né? 2 minutinhos só. Eu acompanhava, porque esse irmão faleceu, David Robertson. Esse irmão é o precursor do ensino a respeito do falar em línguas estranhas, da nossa modernidade. Ele, olha só como é que Deus enxerga a sua atitude. Deus não enxerga, Ele não quer saber se você é religioso ou não, Ele não quer saber por que você está fazendo, Ele vai usar o que você está fazendo para fazer algo extraordinário, amém? Esse irmão, ele teve um sonho, sei lá, uns 50 anos atrás, e nesse sonho ele via uma mulher pregando. Essa mulher era a Catherine Kuhlman, que era uma outra avivalista da época. E aí ela estava pregando, e no sonho uma voz falava para ele assim: Dave, era para ser você, mas você está ocupado demais para isso. Parafraseando, ele acordou louco, ele falou: meu Deus, era para o Senhor estar me usando daquele jeito e o Senhor só não está usando porque eu estou ocupado. Não, eu não posso mais fugir do ministério. Só que voltou maturidade para ele. Ele podia dar um passo de cada vez, só que ele foi radical. Ele chegou no trabalho dele, pediu demissão. Você está se demitindo? Estou me demitindo. Agora eu vou servir a Deus, vou viver para Deus. Tomou as contas, foi para casa. Ele falou: ok, eu trabalhava 8 horas por dia para sustentar minha família, casado e com filho. E agora, como é que eu vou sustentar minha família? Bem, eu disse que agora eu trabalho para Deus. Se eu orar 8 horas por dia, Deus vai entender que eu estou trabalhando para Ele, Ele vai mandar o dinheiro, Ele vai me sustentar. Então eu vou orar 8 horas por dia. Ele entra no quarto com essa intenção. Aí começa a interceder, começa a orar pela esposa, pelos filhos, pela cidade, pelo presidente, pelo governador. Orou por todo mundo que ele lembrava. Ele fala que amaldiçoou as baratas que estavam dentro do quarto. Essas baratas malditas saíram daqui. Quando ele terminou tudo, ele olhou para o relógio e só tinha passado 15 minutos. Aí ele se desesperou, ele falou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com as outras 7 horas? Ele falou: já sei, eu vou ficar orando em línguas. Não é em português, mas é oração também, tá valendo. Deus vai entender que eu estou trabalhando para Ele. Aí ficou. Dava 4 horas, ele parava, tomava um cafezinho, que eram os 15 minutos de descanso que ele tinha lá no trabalho dele, e voltava para o trabalho dele, que na cabeça dele era orar. E orava. Passaram-se 3 meses com essa rotina, orando por dia 8 horas, orando em línguas. Uma irmã olhou para a conduta dele e falou: o senhor é um religioso. Isso aí não é cristianismo, o senhor é um religioso. Vai vir um pregador de fora lá na minha igreja, eu vou levar o senhor para lá e ele vai ensinar o senhor como é que serve a Deus de verdade. Você quer sair desse quarto? Ele falou, ele disse que já estava cansado de ficar no quarto, meio desanimado. Falou: não, vou lá para esse seu culto aí. Aí quando ele chegou lá no culto, ele senta na cadeira. E, irmãos, esse irmão que eu estou contando para vocês aqui a história, tem vídeo dentro da internet, assim, ele orando e as pessoas sendo curadas de esclerose múltipla, assim, ó, instantaneamente. Osso voltando para o lugar, coluna sendo centralizada, braço crescendo, é uma coisa extraordinária. Ele está lá no culto, ele senta, diz que o pregador estava pregando e lendo a pregação, era uma pregação chata, monótona, ele estava com muito sono. Aí do nada ele olha para a irmã que estava sentada do lado dele, e quando ele olha para essa irmã, ele vê um laudo de raio-x, ele vê uma fratura, era no fêmur. Ele sabia se o fêmur, ele não sabe te explicar como, mas ele disse que sabia dizer se o fêmur era a perna direita, se era a perna esquerda, como é que tinha acontecido, quanto foi o tempo para a pessoa ficar daquele jeito, e sabe que as sequelas. E começou a falar para ela, para a irmã: irmã, você sofreu um acidente assim, assim, assado? Sofri. A senhora tem uma fratura assim, assim, assado? Tenho. E foi confirmando, Deus foi confirmando, rapaz.
rapaz, eu acho que Deus quer que eu ore por ela, né? Eu vou orar. Aí ele falou, eu posso orar pela sua vida? Só que ele era pentecostal e ela batista. Na cabeça dela, orar pela vida dela era assim, ó, quando ele chegasse em casa, no quarto dele, ele ia interceder por ela. Só que na cabeça do pentecostal, eu quero orar por você aqui e agora. E ela aceitou. Diz que esse irmão agarrou a perna dela e falou, em nome de Jesus, enfermidade, saia do corpo dessa... No meio do culto, começou a gritar, diz que a perna da mulher começou a entortar. Ela levantou gritando, começou a sapatear, porque percebeu que agora podia andar. A igreja foi um alvoroço. E ele diz, olha, se vocês querem ser curados, esse irmão aqui vai orar pela vida de vocês. Aí diz que irmão lá no culto com o braço quebrado, ele segurou o braço do irmão. Jesus, o braço do cara voltou para o lugar. Foi um avivamento. Terminou, ele falou para os jovens, quem quer o que eu tenho, vem aqui na frente. O pregador já não conseguia mais pregar, Deus tomou conta do culto. E os jovens foram batizados numa igreja batista, onde não acreditavam nos dons do Espírito Santo, mas eles foram batizados do Espírito Santo. Ele veio daquele alvoroço todo, saiu da igreja, foi lá para fora, começou a chorar e falou, Deus, eu sei a pessoa miserável que eu sou. Eu sei os pensamentos impuros que eu tenho. Eu sei as guerras e os conflitos que eu vivo. Como é que o Senhor usa um ser humano como eu desse jeito? Aí Deus disse para ele, porque você estava disponível. Sem querer, você descobriu uma chave muito poderosa que edificou a sua vida, que foi orando em línguas estranhas. Quando você decidiu no seu coração passar 8 horas comigo na minha presença, você me honrou e agora eu estou te honrando. Ele, cheio de religiosidade, cheio de pensamento que para nós é um pensamento errado, na inocência dele, ele buscou a presença de Deus. E daí, Deus usou ele do mesmo jeito. Deus não quer saber se você está fazendo por religião. Deus não quer saber da motivação. Ele quer saber que você está buscando Ele e Ele vai te usar. Amém?